Olá, está começando mais um Elas em Ação. E hoje, no Dia dos Namorados, queremos celebrar todas as formas de amor. O amor pela família, pelos amigos, pelos sonhos e principalmente por nós mesmos. Que este seja um dia de muito carinho, respeito e conexões. O Elas em Ação está começando agora. Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. E hoje, Dia dos Namorados, quero desejar a todos vocês um dia com muito amor, muita paz, muita tolerância e muito respeito. E hoje eu trago aqui para vocês um tema muito importante e de muita reflexão, que é em relação à capacidade civil das pessoas com deficiência. A sociedade como um todo e também nós, familiares e pais, temos às vezes aquela ideia de limitação da capacidade dessas pessoas. Então eu quero aqui desmistificar um pouquinho com vocês sobre essa ideia, muitas vezes, né, de muita restrição e limitação. Certa vez eu estava de férias com minha família, com os meus filhos e também com a minha filha, assim, que tem síndrome de Down, Maria Luísa. Na época ela tinha ali por volta de uns 3 anos e vinha passando uma menina muito bonita, inclusive ali por cerca de seus 26, 27 anos, também com síndrome de Down, e ficou olhando ali para Maria Luísa e ela veio, né, e a gente começou a sorrir, e ela veio, conversou com a Maria Luísa, brincou com a Maria Luísa, e logo em seguida veio a mãe dela. E aí, nós mães, né, a gente sempre tem aquela troca, né, de experiências, então a gente fica sempre uma buscando ali o olhar da outra, e nós tivemos aquela conexão especial e ficamos ali conversando, e a menina, você via que foi tratada, né, com muito zelo, com muito cuidado, sempre muito estimulada, então tinha uma coordenação motora ótima, tinha uma articulação das palavras e das ideias, né, maravilhosa, muito desenvolvida, muito desenvolta, inclusive, e também muito inteligente. E ali não tinha obesidade, estava num peso adequado, era uma mulher, né, que treinava, que fazia suas atividades, que estudava, então tinha uma rotina totalmente ali estabelecida. E a gente conversando, até que eu, num certo ponto da conversa, eu perguntei para aquela mãe se ela já tinha namorado, se ela estava namorando, como era a relação afetiva dela. E aquela mãe, no primeiro instante, já falou, não, isso não existe, né? Não existe, ela nunca namorou e isso não vai acontecer. E, lógico, eu não desenvolvi, né, ali, porque nós nos conhecemos ali naquele momento, então não desenvolvi nenhuma conversa sobre o que ela falou, mas fiquei ali a pensar, porque o pai, assim que soube o diagnóstico, quando ela era pequena, o pai sumiu, eles não tinham mais contato, e a rede familiar dela, só eram elas duas, na verdade, né? Tinha algumas pessoas da família, mas não tinha aquela rede de apoio. Então eu fiquei ali reflexiva, e se essa mãe falecer antes, né? E ela não tem, será que essa menina, mulher, não tem vontade de se relacionar, né? Tem algum paquera, não teve algum namorado? Então eu fiquei a pensar quanto nós, enquanto sociedade e enquanto família, nós limitamos os desejos, nós limitamos as habilidades, né, dos nossos filhos e das pessoas com deficiência em geral. E aí eu trago para vocês aqui o que a LBI, né, nossa Lei Brasileira de Inclusão, fala sobre a capacidade civil das pessoas com deficiência, em especial essas questões afetivas, de relacionamento. No artigo 5º, a lei dispõe o seguinte: a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano. Já o artigo 6º, assim dispõe: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar, né, sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela, à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Então, as pessoas com deficiência, elas têm o direito de namorar, de casar, de procriar, ter filhos, de ter uma vida aí normal,
né, como todo mundo. Logicamente, aquelas pessoas que são interditadas, aquelas pessoas que têm a capacidade reduzida, inclusive sobre a capacidade sexual, aí tem algumas limitações e restrições, então, até mesmo por saúde mental, né, às vezes não tem essa capacidade reduzida e aí não podem realmente ter filhos ou se relacionar até pela sua própria condição de saúde, mas no geral as pessoas com deficiência elas podem sim procriar, podem namorar, podem se relacionar e ter uma vida normal como todo mundo, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui e eu aguardo vocês a semana que vem. Até lá! Olá, tudo bem? Essa semana nos reserva algo fantástico que continua sendo a questão da observação de Mercúrio, Vênus e Júpiter durante o anoitecer. Mas algo incrível vai acontecer que você vai poder observar a olho nu aí no céu da sua cidade e eu vou te mostrar como. Vamos lá? O que acontece? Vamos colocar aí dia 8, dia 9, dia 10, mas principalmente, tá? Principalmente na noite de 9 de junho de 2026, logo que o sol se pôr, você pode esperar mais ou menos uns 30 minutos depois, tá bom? 30 minutinhos depois que o sol se pôs, você vai olhar para a região oeste, onde o sol se pôs mesmo. E olha um pouquinho para a direita, um pouco mais para cima, você vai ver dois pontos brilhantes, mas muito brilhantes, próximos entre si, que são os planetas Vênus e Júpiter. Vênus está um pouquinho mais para baixo e Júpiter um pouquinho mais para cima. Cuidado para não confundir esses dois planetas belíssimos que você vai ver a olho nu, mesmo no céu com poluição luminosa. Essa menor aproximação entre eles vai acontecer às 16 horas e 58 minutos. A olho nu praticamente é muito difícil de ver isso durante o dia. Com telescópio dá para ver, hein? Mas a olho nu não. Então você vai ter que esperar escurecer uns 30 minutos, depois que o sol se pôr, para poder ver isso aqui. E eles ainda vão permanecer no céu durante aproximadamente 2 horas, mesmo no céu com poluição luminosa, porque eles estão brilhando absurdamente. Voltando um pouquinho para o horário, aproveite também, se você não tiver prédio, árvores ou montanha aqui no mesmo horizonte, para observar o planeta Mercúrio, que também poderá ser observado até no céu com poluição luminosa. É mais para média, para baixa poluição luminosa, tá? Então você tem essa tríade dos planetas lindas e maravilhosas, essa tríade de planetas lindos e maravilhosos aqui, os planetas são maravilhosos, né? Tem que falar no português correto, tá? Lindos e maravilhosos para você observar. E aí, o que acontece? Eles vão ficar nessa configuração? Resposta, não. Eles vão caminhando pelo céu com o avançar dos dias. Olha que coisa bonita o movimento desses planetas aí, até que no dia 16 de junho, a Lua estará próxima de Mercúrio, mas aí eu aviso vocês no próximo programa. Mas acabou? Não. Para os madrugadores de plantão, aqueles que gostam de ficar raiz observacional, lá pelas 3h30 da manhã, isso mesmo, astrônomo raiz, tá? 3h30 da manhã, no horizonte oeste, perdão, leste, horizonte leste, sabe onde lá o sol nasce? Aquele horizonte onde o sol nasce? Então, horizonte leste. Você vai ver a Lua próxima de Saturno. Isso vai acontecer na madrugada de 10 de junho de 2026, quarta-feira. E aí, gente, isso vai permanecer até o amanhecer. Além disso, você pode observar também a chamada luz cinérea da Lua, que é essa parte não iluminada diretamente pelo Sol, muito bonita de ser observada, que poucas pessoas reparam nela. E a Lua continua sua trajetória pelo céu. Mas antes disso, ó, sabe quem vai nascer aqui? Ó, o planeta Marte. E aí, nessa trajetória da Lua aqui, lá no dia dos namorados, dia 12, olha que coisa bonita, 4h30 da manhã, você e seu namorado ou sua namorada, observando próximo da linha do horizonte leste, a Lua próxima de Marte. Mas atenção para o recado, tá? Lá pelas 5h30 fica um pouco mais fácil de observar isso, mas cuidado com prédio, árvore ou montanha, e até cidades com poluição luminosa, pode ser que não observe o planeta Marte por causa da sua cor avermelhada, por causa do seu brilho e por causa das luzes da cidade que vai impedir a observação dele, tá bom? E aí tem um fato bem curioso que vai acontecer na noite de 14, tá?
na noite de 14 de junho, tá? De 2026. Sabe o que vai ser? A Lua vai estar mais próxima da Terra. A gente fala que a Lua está no perigeu. Isso vai acontecer dia 14 às 8 horas da noite e 20 minutos. Cerca de 357.198 quilômetros de nós aqui. E às 11 horas da noite e 54 minutos ela entra na fase nova. Essa junção entre a Lua mais próxima da Terra e a fase nova faz com que a gente tenha a superlua nova. Superlua nova. A galera gosta de ver a superlua, só que é quando ela tá na fase cheia que você consegue observar. Quando ela tá na fase nova, que é o caso, ninguém vai ver nada. Então só fica aí a informação, tá bom? Seleciona pelo menos um desses objetos. Que tal observar Júpiter e Vênus no anoitecer, então? É a dica que eu te dou. Segue a gente nas redes sociais aí da Urânia Planetários. Terças-feiras eu estou no YouTube te ensinando que você pode observar e mostrando ao vivo o céu, hein, quando abre aqui nos observatórios, tá bom? Mostrar para todos nós, até a próxima, valeu! Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje eu quero falar sobre uma situação muito comum na vida de muitas mulheres. Mulheres que passaram tanto tempo tentando agradar todo mundo que acabaram se afastando totalmente de si mesmas. Mulheres que evitaram conflitos, que têm dificuldade de dizer não, que colocam as necessidades de todos na frente das suas próprias e que muitas vezes confundem amor com autoabandono. Então pega seu cafezinho e vem comigo, porque hoje a conversa é sobre autoestima, identidade e a mulher que vive para agradar. Existe uma coisa que muitas mulheres aprendem desde muito cedo: a necessidade de agradar, de ser educada, de ser compreensiva, de ser gentil. Ser a pessoa que resolve todos os conflitos, a pessoa que nunca incomoda, a pessoa que entende tudo e todos. E tudo isso parece muito bonito, mas existe um problema muito sério. Quando essa necessidade de agradar se torna maior do que a capacidade de escutar a si mesma, porque aos poucos a mulher começa a fazer pequenas concessões diárias. Primeiro, ela deixa de dizer o que pensa. Depois, deixa de expressar o que sente. E talvez uma das coisas mais difíceis para essas mulheres seja perceber que isso aconteceu. Porque elas continuam funcionando normalmente, continuam trabalhando, continuam cuidando da família, dos filhos, continuam cumprindo todas as suas responsabilidades. Mas existe uma diferença muito grande entre estar funcionando e estar verdadeiramente conectada consigo mesma. E às vezes o sinal aparece em pequenas coisas do dia a dia. Quando a mulher já não sabe mais responder o que ela gosta, o que deseja, o que ela sonha, o que ela faria se pudesse escolher apenas por si mesma. Porque ela passou tanto tempo olhando para as necessidades dos outros que deixou de olhar para as suas próprias. E isso normalmente não acontece de um dia para o outro. É um processo silencioso. A mulher vai se adaptando, vai se moldando, vai tentando corresponder às expectativas de todos ao seu redor, até que um dia ela percebe que conhece perfeitamente as necessidades dos outros, mas já não consegue reconhecer as próprias necessidades. E talvez uma das dores mais silenciosas da vida adulta feminina seja exatamente essa: perder a conexão consigo mesma, porque muitas mulheres passaram tanto tempo tentando ser tudo para todos que deixaram de pertencer a si mesmas. E eu acho muito importante dizer uma coisa aqui: ser gentil não é um problema, ser empática não é um problema, ser amorosa também não é um problema. O problema começa quando a mulher acredita que precisa se abandonar
para ser aceita e ser amada. Quando ela acredita que precisa concordar com tudo. Quando acredita que não consegue dizer não e que isso vai fazer com que ela deixe de ser amada. E isso tem um preço emocional muito alto, porque autoestima não é apenas gostar da própria aparência e da imagem. Autoestima também é respeitar os próprios limites, reconhecer o próprio valor, ter coragem de expressar as suas opiniões e entender que você também merece ocupar o seu espaço, sem culpa, sem precisar pedir desculpas ou licença para existir, porque existe uma pergunta muito importante que toda mulher deveria fazer a si mesma em algum momento da sua vida. Quem eu me tornei tentando agradar a todo mundo? E talvez essa seja uma pergunta desconfortável, mas também ela pode ser uma pergunta libertadora, porque o reencontro consigo mesma normalmente começa quando a mulher percebe que não pode continuar se abandonando para ter e manter a aprovação dos outros. E talvez a autoestima verdadeira tenha muito menos relação com perfeição e muito mais relação com pertencimento, um pertencimento a si mesma. E se hoje você sente que está cansada de tentar corresponder às expectativas de todo mundo, talvez seja a hora de fazer uma pergunta diferente. Não aquela pergunta de o que os outros esperam de mim, mas a pergunta de o que eu preciso de mim mesma nesse momento. Porque talvez você não precise se tornar outra mulher. Talvez você precise apenas voltar para si. E se esse tema fez sentido para você, compartilhe com uma mulher que talvez esteja precisando ouvir isso hoje. E eu te espero na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá! Boa tarde, amiga e amigo de jornada. Aqui é a Vovó das Finanças no programa Elas em Ação na Com Brasil TV. É com alegria poder compartilhar um pouco da minha experiência e do meu conhecimento sobre prosperidade financeira. Mas me responda com sinceridade, adoro fazer perguntas. Você sente que trabalha muito, economiza, faz tudo para guardar dinheiro, mas mesmo assim parece que a liberdade nunca chega? Porque existe uma verdade silenciosa que poucas pessoas têm coragem de falar. Guardar dinheiro não significa construir patrimônio. Muitas famílias passaram anos acreditando que apenas deixar o dinheiro na poupança era suficiente para garantir segurança financeira. Mas o mundo mudou, a economia mudou e quem deseja prosperar precisa aprender a desenvolver consciência investidora. Porque existe uma diferença enorme entre trabalhar pelo dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou Adélia Glicério, treinadora financeira, comportamental, sistêmica, escritora, palestrante, investidora há mais de 25 anos, idealizadora do Instituto Adélia Glicério. E a minha missão é ajudar famílias a desenvolverem inteligência financeira, inteligência emocional e espiritual para prosperarem com consciência, equilíbrio e propósito. Porque família que aprende junta, prospera junta. Primeiro princípio, entender que guardar não é multiplicar. Guardar dinheiro é importante, muito importante, mas guardar dinheiro e multiplicar patrimônio são coisas completamente diferentes. A poupança pode até ensinar disciplina, mas dificilmente acelera crescimento patrimonial. E aqui está o problema. Muitas pessoas confundem segurança com estagnação. Acham que deixar o dinheiro parado significa proteção. Mas enquanto o dinheiro cresce lentamente, o custo de vida continua aumentando. A inflação vai reduzir o poder de compra silenciosamente. Ou seja, o dinheiro pode até aumentar numericamente, mas perde força na prática. E isso impacta diretamente na sua aposentadoria, na sua qualidade de vida, nas viagens, nos sonhos, liberdade financeira, segurança familiar. Quem deseja prosperar precisa aprender algo poderoso. O dinheiro precisa crescer acima da inflação.
E isso significa aprendizado, consciência, estratégia e planejamento. Porque prosperidade não nasce apenas do esforço, ela também nasce da inteligência financeira. Segundo princípio, desenvolver consciência investidora. A maioria das pessoas aprendeu a trabalhar, mas não aprendeu a investir. E isso muda completamente o resultado financeiro ao longo da vida. Porque existe uma diferença gigantesca entre ganhar dinheiro, ou fazer dinheiro, e construir patrimônio. Muitas pessoas recebem renda durante décadas, mas chegam no futuro sem patrimônio sólido. E sabe por quê? Porque nunca desenvolveram consciência investidora. Consciência investidora é entender que cada real pode se tornar um pequeno funcionário trabalhando para você. É parar de enxergar dinheiro apenas como sobrevivência e começar a enxergar o dinheiro como ferramenta de construção de futuro. Quem desenvolve consciência investidora aprende a pensar no longo prazo, a controlar impulsos, a estudar antes de decidir, a respeitar o próprio perfil e, principalmente, parar de agir pelo medo. E não importa se você começa com 10, com 30, com 100 reais. O mais importante é começar. Porque riqueza sustentável raramente nasce de movimentos gigantescos. Ela normalmente nasce da constância. Terceiro princípio, compreender o poder dos juros compostos. Os juros compostos são uma das maiores ferramentas de multiplicação patrimonial do planeta. Eles fazem o tempo trabalhar a seu favor. No começo parece lento, mas conforme os anos passam, o crescimento acelera. E aqui está o erro que destrói muitos sonhos financeiros. Querer resultado imediato. Prosperidade sustentável normalmente cresce no invisível, antes de aparecer no visível. Uma pessoa que investe constantemente durante 10, 15, 20 anos pode transformar completamente a realidade financeira da família. E o mais bonito, não depende necessariamente de ganhar milhões. Depende de consciência, disciplina, direção e tempo. O tempo pode ser o inimigo da procrastinação, mas se torna um aliado poderoso da consistência. Os outros 4 princípios para sair da poupança e começar a desenvolver uma verdadeira mentalidade de construção de patrimônio estão disponíveis no YouTube, no canal Instituto Adélia Glicério, na série Vovó das Finanças. Corre lá para assistir o conteúdo completo e aprender como desenvolver uma vida financeira mais consciente, equilibrada e próspera. E não se esquece, prosperidade é uma construção, riqueza é uma decisão. E o futuro financeiro começa pelas escolhas que você faz hoje. A luz venceu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! O ciúme, por si só, não é algo ruim. Pode ter a ver com cuidado, com proteção, com gostar. É um sentimento natural que a gente tem. Já que a gente está com uma outra pessoa, a gente pode ficar enciumado. Mas o ciúme, quando exagerado, quando intenso demais, pode causar prejuízos e sofrimento. Tanto na pessoa que tem esse sentimento de ciúme, como para a pessoa que recebe isso. Para a psicanálise, o ciúme vai ter a ver com um medo relacionado às perdas, uma insegurança gigantesca, a dificuldade de lidar com as relações e com os vínculos, a dificuldade de lidar com a liberdade do outro, essa falta de equilíbrio que acaba controlando a relação. Parece que existe um grande amor, mas na realidade existe posse. A pessoa pode ficar tão completamente envolvido somente no seu ciúme que ela não consegue fazer outras coisas. Ela fica no ciúme, controlando e com esse sentimento
de possessividade. Esse tipo de relação vai criando rupturas nos sentimentos da pessoa que tem o ciúme e da pessoa que recebe esse ciúme exagerado. O ciúme exagerado, para quem sente, tem uma conotação de angústia, de abandono, de rejeição. Mas para quem recebe, tem a conotação da dificuldade de existir, de ser na sua subjetividade, ser um ser único, poder fazer as suas coisas, poder existir dentro das suas vontades, porque ele precisa sempre estar correspondendo ao outro. Então, esse ciúme muito possessivo, muito controlador, ele tende, além de não provar o amor que se sente, a ainda trazer muitos prejuízos, onde se cria uma expectativa muito grande com relação àquele relacionamento. É importante a gente entender que nenhuma relação será completamente uma laranja completando a outra. Nenhuma relação completa-se, nenhum completa o outro. Sempre existirá alguma falta, sempre existirá alguma brecha. E é nessa brecha que, de repente, o ciúme pode se alastrar. Em relações mais maduras, a gente não tem ausência completa de ciúme, mas a gente tem um ciúme controlado, um ciúme gostoso de sentir e de receber, mas que não impede o outro de fazer aquilo que ele quer fazer, desde que haja respeito, é claro, e não impede aquele que sente ciúme também de viver a sua própria vida, porque o ciúme possessivo, controlador, ele isola o sujeito que sente o ciúme. Ele barra as possibilidades desse sujeito de fazer outras coisas da vida, de se preocupar com outras coisas da vida, de construir outras coisas na vida. E, infelizmente, existem pessoas que são assim, são pessoas possessivas e, muitas vezes, com traços narcisistas, que querem aquele outro tomado como o seu próprio objeto, que deve fazer somente as suas vontades ali, na sua mão. E isso é muito ruim, porque daí nós não temos dois sujeitos se relacionando. Nós temos objetos que tentam se relacionar e um tentando controlar mais o outro, e aí não existe amor. Chegamos ao fim de mais um Elas em Ação. Que o amor inspire suas escolhas e fortaleça seus caminhos. Feliz Dia dos Namorados e até o próximo programa. Tchau, tchau.